Olá! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais uma live do Inspira, que será uma série de 7 lives com 7 grandes artistas. Eu sou a Tita Azevedo, atriz, produtora, palhaça, bonequeira e tenho um enorme prazer de estar entrevistando pessoas tão incríveis aqui, trazendo essa oportunidade de troca a todos vocês. Esse projeto Inspira, ele está sendo financiado através da Lei Emergencial Aldir Blanc e do edital Funcultura aqui da Prefeitura de Guarulhos. Sejam novamente todas bem-vindas e bem-vindos, e hoje eu tenho o maior prazer de apresentar um grande amigo, alguém que além de admirar profissionalmente, o admiro como pessoa, o tenho como meu amigo pessoal e tenho o grande prazer de chamar o Newton Marques para bater um papo com a gente sobre manipulação de bonecos. O Newton, ele tem uma experiência vasta nessa área, ele faz parte do elenco da TV Cultura, né? Então, quem aqui já assistiu Cocoricó, já assistiu que Monstro Te Mordeu, que já assistiu Casa Cadabra, todas essas... Tá certo também, ele faz. Então, é um grande artista e eu tô muito feliz de entrevistá-lo hoje. Então, agora a gente só precisa esperar ele chegar aqui e agradecer a presença de vocês. Muito obrigada por estarem presentes. Estou muito feliz. Vamos lá, o Nil chegou. Ai, eu também amava Cocoricó, amava. E agora amo ainda mais saber que um grande amigo meu é que manipulava todos aqueles bonecos. Todos não, né? Eu exagero. Mas que manipulavam aqueles bonecos. A gente vai... Quem tiver alguma dúvida aí sobre alguma curiosidade, alguma dúvida, pode colocar aí que a gente vai perguntar pra ele. Deixa eu chamar ele aqui. E vamos esperar. Bora lá, Nil. Que já tá chegando. Que alegria! Alegria minha, Titinha! Tudo bom, amor? Tudo bem com você? Tudo ótimo, melhor agora, né? Participando dessa live maravilhosa. Que bom, que bom. Eu estou muito feliz. Então, eu quero deixar já aqui toda essa minha felicidade de estar aqui compartilhando a tela com você e poder compartilhar todo o seu conhecimento, porque você sabe que eu sou uma babona no seu trabalho. Ah, meu Não amor. nego isso. Assim, admiro mesmo. E estou muito feliz de poder ter essa oportunidade de trazê-lo aqui para compartilhar todo o seu conhecimento, suas experiências, seus perrengues. E vamos Eba, que que bom. vamos. Ah, que bom, minha amiga. Olha, saiba que a recíproca é verdadeira. Te admiro muito, 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 muito como atriz, como pessoa. Fiquei muito, muito honrado e muito contente com esse convite. É um prazer estar aqui. Vamos que vamos, vamos conversar, né? É uma Então, bora, conversa. bora conversar. Bora Vamos conversar. Vai ser uma conversar. conversa aqui, vai ser uma troca. É isso Nil, eu aí. quero saber, primeira coisa que eu queria aqui falar pro pessoal, como que foi essa trajetória sua pro boneco? Assim, você sempre quis manipular boneco ou a vida acabou te levando para esse caminho? Como que foi? Olha, Tita, vou ser sincero com você, apesar de ser hoje completamente apaixonado pela arte do boneco, da manipulação, eu, assim, na minha formação de ator, eu nunca pensei que eu fosse cair tanto, enveredar tanto para essa área do boneco, sabia? Eu me formei em artes cênicas na São Judas, como você sabe, né? Nós nos conhecemos lá na Verdade, universidade, não foi? isso mesmo. E aí, depois que eu me formei, começou a minha trajetória, fui fazer teatro. Na verdade, eu sempre fiz teatro infantil, então, na verdade, a coisa com o público infantil já estava comigo, já, sabe? Estava caminhando junto comigo. Mas até então não tinha nada com teatro de bonecos. E aí começou a minha trajetória, me formei, fui fazer os espetáculos como ator mesmo, sem bonecos e tudo mais. E o interessante foi o seguinte: o meu TCC na faculdade, que eu fiz com o Regis, nosso grande amigo, né, que dividiu o palco comigo no TCC, a gente montou um espetáculo do Plínio Marcos,
Balada de um Palhaço, não sei quem conhece. Eu lembro, eu assisti. Lembra? Ah, é maravilhoso, né? Época de faculdade é tudo de bom, né? Verdade, Quanta lembrança boa que a gente tem, né? verdade. Enfim, e aí, através do meu TCC, que não tinha nada a ver com boneco, né? O Balada de um Palhaço contava a história de dois palhaços, que um estava cansado desses perrengues todos, artísticos e tudo mais. Enfim, e aí a peça se passava num circo decadente, um circo antigo, né? Desses circos de bairro aí que todo mundo deve conhecer ou já foi, né? Sim. E aí a gente começou, eu e o Regis, a pesquisar a história do circo. Então a gente foi assistir gags tradicionais de palhaços, a gente foi acompanhar circos de bairro, enfim, e numa dessas, para encurtar a história e chegar no boneco, né, que é o mais importante para hoje, numa dessas pesquisas a gente foi até o Sesc assistir um palhaço, um ator, o Rubinho Lousada, que ia fazer gags tradicionais circenses. E, meu, era tudo que eu queria, porque a primeira cena do meu personagem começava com as gags tradicionais de circo. Aí a gente foi assistir. Aí a gente, no final, conversou com ele e tudo mais. Ele falou, olha, eu faço parte de uma companhia, eu sou bonequeiro também, né? Eu, bonequeiro, né? Então, o que é bonequeiro? Eu queria que você viesse conhecer, né? A sede da minha companhia, CIA Bonecos Urbanos, e a gente vai dar uma oficina de confecção de bonecos e vem conhecer. E na época, assim, como ele foi muito simpático e a gente queria essa troca por conta do TCC e tudo mais, eu fui fazer a oficina de bonecos. Bom, aí foi aí que aconteceu. Gente, Aí eu foi conheci o muito sem Rubinho. querer, então. Foi muito sem querer, Tita. Assim, por mais que eu já tivesse. Eu conhecia o teatro de bonecos, né? Acho que todos nós, que estudantes de teatro, a gente conhece todas as técnicas, enfim. Mas até então não tinha tido contato. Mas daí eu fui, através do palhaço, eu fui conhecer essa companhia que trabalha com bonecos e fui trabalhar com eles. E aí foi onde tudo aconteceu. Pra você ter uma ideia, a minha estreia, eles estavam, nessa época da oficina, eles estavam se preparando para a virada cultural de São Paulo. E eles iam fazer um boneco que era o Raul Seixas, que seria o mestre de cerimônias do palco do Raul. Seria os 2 dias de programação da virada, voltada para músicos que tinham tocado com o Raul, enfim, tudo que tivesse a ver com o Raul Seixas. E aí nós íamos fazer o bonecão grande, que seria o mestre de cerimônia. E aí na oficina, assim, eles viraram para mim e falaram, meu, porque assim, eles tinham que ficar o tempo todo lá, virada cultural, né? E aí um artista que aguente. Então tinha um rodízio de artistas e eu estreiei na virada cultural com um bonecão do Raul aqui na mão. E aí eu entendi o que era o tal do Toca Raul! Ai, que maravilhoso! Não, eu falei, foi incrível. E aí depois disso, Tita, acho que estava, sei lá, prescrito na minha vida, não sei, porque daí, assim, o campo profissional, você sabe, que você conhece, assim, abriu, assim, tudo para mim, sabe? Comecei a trabalhar com boneco, aí veio a televisão, fui fazer programas de TV de bonecos na TV Cultura, no SBT, enfim, aí me pegou de Ó, jeito a mesmo. gente E vai hoje, falar um pouquinho aqui das diferenças de manipulações. E aí eu te pergunto, assim, são bem diferentes as manipulações de teatro e de televisão. E aí eu te pergunto, como que foi? Porque aí até então você tinha feito a manipulação para teatro. E sim, como foi essa ida para televisão? Assim, foi no mesmo susto? foi no mesmo susto. Não, é engraçado, né, tudo isso. Na verdade, assim, esse pessoal do Bonecos Urbanos, eles eram atores já do Cocoricó, do programa Cocoricó, da TV Cultura. Então, como eu trabalhava com eles no teatro, eu fui acompanhando, era só aquela coisa de admiração mesmo de discípulo, né? Olhando o mestre ali e tudo mais. E aí eu fui galgando essa área também. Quando o Eduardo Alves, que é o meu mestre, ele dava algumas oficinas de manipulação para TV, aí às vezes eu ia com ele para auxiliar, sabe, para ser auxiliar, né, na oficina. E aí surgiu o primeiro convite, teste, para fazer um personagem na novela Carrossel, no SBT.
E aí eu fiz o chulé, que é uma meia, estreei na novela, foi um susto, eu nunca tinha feito. E depois disso, eu tive a oportunidade de entrar para o Cocoricó, para substituir. Maravilhoso, fez parte da nossa infância, você. Pois é, né? Mas assim, eu fiz parte da última temporada do Cocoricó, né? O Cocoricó ficou sendo gravado no TV Cultura durante 17 anos. Uau! E eu entrei na última temporada, foi quando o Edu resolveu fazer outras coisas, já estava cansado, né? Visando outros projetos e tudo mais. E aí eles abriram testes e eu fui lá fazer e acabei passando, porque acho que eu estava tão ligado, né? Aprendendo com a própria pessoa, né? Que fazia, enfim, que eu acabei passando no teste. Não foi, por mais que todo mundo ache, não foi indicação, sabe? Não, nada. Eu fui e simplesmente passei no teste. Porque eu estava muito ligado, né? Ah, não, Com gente, que mas ó, fazia. não é porque eu vou puxar sardinha, não. É porque o Nil manipulando, vocês não têm noção do que é. Não sei, é maravilhoso. Ele dá vida a qualquer coisa que você possa imaginar. Ô, Nil, tem uma pergunta aqui, ó. Você manipulava Ó, a Cida perguntou aqui. O Newton manipulava e dublava, mexia os bonecos no Cocoricó? Sim, sim. Não, todos os programas de TV que eu fiz, Cocoricó, o Carrossel, Que Monstro Te Mordeu, o Tá Certo, que está no ar até hoje, depois a gente vai falando de cada um, de repente, não sei. Nós fazemos a manipulação e voz, né, do personagem. Então é tudo feito ao vivo. A gente fica com o boneco aqui, com o microfone, fazendo a voz. E você Então a pode falar voz é... quem você era no Cocoricó, só para matar a nossa curiosidade? Então, no Cocoricó eu substituí o Edu, que fazia o João. O João é aquele primo da cidade, o primo do Júlio, Ah, que veio sim! da cidade para o Paiol, para né, encontrar com o primo, trazer toda a tecnologia para o campo. Muito Sim! legal, assim, foi demais. Assim. E o Cocoricó, quando eu estreiei, a gente fazia diariamente ao vivo, Tita. Então, foi uma loucura. A primeira vez que eu coloquei, tinha passado no teste já, eu coloquei aquele boneco na mão, ao vivo o programa, assim, eu tremia, mais que... Olha, eu vou te falar, o boneco, né? A minha experiência trocando um pouquinho aqui também, a gente não tem hoje uma escola, né, que ensina a manipular, que ensina. A gente não tem assim algo muito específico para o Pois é, boneco. O boneco, pelo menos assim, todo mundo que eu conheço da nossa área, né, meio que caiu no susto no boneco. é verdade. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a manipular bonecos através de um convite não, né? De uma indicação do Nil, que me indicou para o projeto Buzum, eu fiz os testes, tudo. E assim, não tinha nenhuma habilidade. A Mari, somos grata, beijo, Mari, que a Beijo, Mari Mari. coordena, né? Ela falou, você manipula boneco? Eu falei, nada, mas eu aprendo. E tipo, meti as caras. E foi isso. Tudo que eu sei de boneco hoje, eu aprendi dentro do Buzum. E no Buzum ela é uma grande escola mesmo, porque ali você faz 7 apresentações por dia. E a Uhum. gente mexe com todo tipo de boneco, que é o que a gente vai entrar agora, para as pessoas terem uma noção do que é a manipulação do boneco, né? É Porque a verdade, mas gente você tem tem. razão no que você está falando, porque realmente todo mundo me pergunta isso, né? E é engraçado, a gente que fez faculdade de teatro, né, faculdade de artes cênicas, a gente aprende um pouquinho de tudo, né? De expressão corporal, vocal, algumas técnicas, mas a gente não passa pelo teatro de bonecos. É Não, engraçado isso, né? E é doido. realmente a gente aprende na marra, assim, né? Tudo Tudo é na jogado, marra. tudo Eu na não marra. sei, assim, algumas pessoas ainda têm ainda um preconceito infelizmente, né, do teatro de bonecos como se fosse uma arte menor, mas o teatro de boneco cada vez mais tem ganhado espaço, né? Agora Tem, ele está tem, crescendo bastante, né? agora que tá crescendo e vamos torcer aí para que, quem sabe, a gente não abre uma escola, Nil? Pois é, né? Quem se interessar por aula de boneco, manda aí uma mensagem pra gente. A gente É pode, isso de aí, repente, abrir uma turma e vamos embora. vamos embora, é isso mesmo. Então vamos lá, vamos entrar para vocês terem uma noção. Qual a diferença entre manipulação do teatro e a manipulação de bonecos dentro da TV, Nil? Bom, é basicamente a técnica
que é diferente, né? No teatro, muitas das vezes, né? Aqui a gente vai falar do geral, né, Tita? Porque quando a gente fala de arte, é muito difícil a gente colocar numa caixinha, porque a arte é assim, né? A gente pode revolucionar sempre, criar novas formas, né, de se expressar, enfim. Então, não gosto muito de falar isso é aquilo, porque amanhã, de repente, não é mais. Mas, enfim, vamos para situar o pessoal, né? A televisão, no teatro, os bonecos, o manipulador, normalmente, ele está à mostra, o público vê, né, a manipulação aqui, ele está manipulando o personagem e o ator também, ele veste preto no máximo, ou coloca uma máscara, alguma coisa, mas o público, ele percebe que existe alguém ali manipulando, ele vê um ator manipulando, né, porque o teatro é assim que foi estabelecido. Claro que, como eu disse, existe peças de teatro que a pessoa escolhe não mostrar o manipulador e não tem certo e errado, né? Mas, normalmente, o teatro, ele mostra, né, o manipulador. Já a TV, ela tem essa coisa de que quem está em casa assistindo, né, a telinha, quer acreditar que aquilo, por mais que a criança ou o adulto saiba que é um boneco, é um boneco de espuma, né? Enfim, depende do material, mas ele quer acreditar que aquele boneco ele tem vida, ele existe, né? Então, na TV, a gente fica... O cenário na televisão são todos suspensos para que o ator bonequeiro ele fique abaixo da câmera, né? Abaixo do cenário. Nível Enfim. da imagem, né? Isso, exatamente. Então, essa técnica a gente pode falar de cara já, que é uma das principais diferenças, porque isso interfere demais na posição do ator, né? Na televisão a gente tem que ficar todo ali torto, o boneco pra cima, mais ou menos assim, sabe, Tita? Olha, tá vendo? Olha aí, gente, Aqui, isso aí. aqui eu tô com a minha mão, mas assim, se você descer a câmera, olha só o jeito que eu tô. Entendeu? Porque eu fico aqui, ó, certo? E quanto tempo, mais ou menos assim, Nil? Quanto tempo? Dura, por exemplo, um programa que você tenha que gravar no dia? Quanto tempo, mais ou menos, você está fazendo a gravação, você está nessa posição? Olha, normalmente, uma diária de bonequeiro, normalmente, são de 6 horas. Então, mais que 6 horas... mais que 6 horas o ator não consegue, por uma questão física, né? Corporal mesmo, não consegue ficar no dia estúdio. que eu ficar 6 horas desse jeito, meu amigo, eu vou te dizer um negócio. Não, mas espera aí, Tita, não são 6 horas na posição, né? Porque graças aos dirigidos, né, do teatro, da TV, assim, você contracena, então tem outra cena, né? Tem outro ator que vai fazer cena. Então, assim, a gente fica no estúdio, mas sempre intercalando, né? Eu faço a minha cena, depois eu saio, vem outro, eu descanso, né? Dou uma alongada aqui no pescoço. Não, e fora dessa dificuldade, Nil, a televisão, todos os movimentos são contrários, não é isso? Exatamente, isso que eu ia falar, que é uma coisa assim que muda completamente, assim, para quem é manipulador. Porque assim, o cara pode ser super bom na manipulação do teatro, se ele nunca fez televisão, ele vai ali na hora subir o boneco na câmera, ele vai ficar perdido. Porque a câmera é espelhada, né? Então assim, a gente vê através de um monitor que fica embaixo no chão, normalmente, né? Fica ali, você está aqui em cima manipulando, você não está olhando pro boneco, né? Você está olhando para um monitor que fica aqui embaixo. E o monitor, por ele ser a televisão, né? É como se estivesse assim, ó, virado, entendeu? Você pega a TV aqui e vira para mim, entendeu? Sim, então, ou seja, eu estou fazendo um boneco aqui, você está fazendo um boneco aqui. Quando eu viro para pôr aqui no monitor, o meu boneco está aqui, o seu está aqui. Então, assim, o que acontece muito, muito, assim, com uma pessoa que está começando a manipular para a TV, ela está aqui. Aí você está com o seu boneco aqui. Como está invertido, né, você está aqui do meu lado direito, mas daqui no monitor, o seu personagem está do meu lado esquerdo. Então, o que já aconteceu comigo? Já aconteceu com todo mundo. Eu vou olhar para você, certo? E aí eu pego e olho ao contrário. O boneco, então, opa! Isso já aconteceu muito ao vivo comigo no Cocoricó. E o que você fez, Nil? Conta pra gente. Você dá uma bela de uma disfarçada, né? Vou falar aqui, então!
Então, Então, galera! porque é o tique do boneco, do personagem, que ele vai falar, ele dá uma volta para te olhar. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, essas são as principais diferenças entre teatro e televisão. E na televisão também, é muito importante falar, para não esquecer, né? É que o olhar do boneco, ele tem que ser muito mais preciso. Porque assim, aqui tá a câmera, que nem agora eu tô olhando exatamente para a câmera do meu celular, né? Então assim, você vai acreditar na vida do boneco se ele te olhar, né? Você tá em casa assistindo, o boneco ele precisa olhar para você. Agora, se você errou um pouquinho, se eu tô olhando aqui, ó, e eu fico falando, dá uma impressão que, tipo, não é real, não tá acontecendo, né? Então, assim, o olhar do boneco na televisão, ele precisa ser muito mais preciso, porque é um pontinho que a gente tem que atingir, né? No teatro, claro que você precisa acertar o olhar do boneco, é fundamental. Mas existe uma plateia toda ali na sua frente, né? Então, se você tá olhando aqui, você tá olhando para alguém, você tá olhando para cá, você tá olhando para alguém, né? Você busca todo o público, né? Agora, a TV não. Se você precisa dar um recado para quem está em casa, você precisa olhar para a câmera, certo? Então, você tem que ser preciso no olhar. Isso também é uma coisa que você tem que aprofundar na técnica. Enfim. E, Nil, é a mesma coisa, porque no teatro, normalmente, os bonecos, você se orienta ou pela manopla que tem atrás dele, que é na mesma direção do olho, ou você vai se orientando pelo nariz, né? Isso. Do boneco. Na TV é a Isso mesma é coisa? máscara, né, do palhaço, né? Oi? É como se fosse a máscara do palhaço, né? O olhar tá aqui, ó, no nariz, tá? Exatamente. Enfim, Na televisão é a mesma técnica? Ele também se orienta ou você pelo nariz? É que não tem manopla, né, na televisão. não tem manopla, né? A boneca de vestir, normalmente. E aí você tem que buscar o olhar. Todo boneco vai mudar, né, Tita? Como eu disse. Tem boneco que às vezes o olhar é mais vesguinho, mais para cima, depende de quem confeccionou, enfim. Então, assim, eu não costumo me orientar muito no teatro pelo nariz. Porque no teatro, como eu não estou vendo, né? No teatro a gente está manipulando, mas a gente não está vendo. Então, existe essa técnica que dá certo, porque a sua mão, ela está praticamente onde está o nariz do boneco, né? Então, você pensa em atingir o público aqui, ó, na ponta do seu dedo, né? Claro que, teoricamente, é a mesma coisa para a TV, mas às vezes, na TV, você precisa dar um totozinho para baixo, assim, ó, para olhar para a câmera, entendeu? Então, na TV, eu acho que o lance mesmo é olhar o olho do boneco. Você está vendo o monitor aqui embaixo e você percebe se ele está olhando mesmo. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu pego um personagem novo na TV para fazer, né? Eu entro no estúdio um tempo antes, subo o boneco, peço para o câmera deixar a câmera ligada, que é a primeira coisa que eu faço. E vou entendendo onde eu olho, né? Qual é o movimento do boneco, enfim. Acho que é isso. Você tem exemplos aí, Nil, para mostrar pra gente? Eu tenho um personagem, que é o Pepe, que ele faz dupla, é um ratinho, né? Eu faço o Pepe. O Sandro faz o Big, Pepe Big. Quem quer conhecer e não conhece, nós temos uma página no Instagram, Big Pepe, que são dois ratinhos malandros, uma dupla dinâmica de ratos. E ele é manipulado com varetas. Olha só, esse é... Deixa eu tirar aqui o banquinho. Tá vendo? É um boneco de vestir, certo? E aqui são duas varetas, depois a gente pode falar disso, porque assim, existe essa técnica de vareta, né? Onde o manipulador ele mexe as mãozinhas do boneco através das duas varetinhas. E tem também o de mão viva, mas daí eu posso mostrar, de repente, uma foto, enfim. Mas daí, ó, esse é um exemplo, ó. Eu vou fazer como se estivesse na televisão, então eu vou ter que descer um pouco e colocar aqui, ó. Oi! Que honra estar falando com você! A honra é toda minha. Eu estou hoje sozinho, o Big não está, mas ainda bem, porque esse espaço é todo meu. E você pode perguntar o que você quiser, Tita. Sou todo ouvidos, ó. Pepe, eu queria... Você sabe fazer uma dança aí pra mim? Pra eu te Uma dança! Isso! Ai, vamos lá, então. Vou fazer uma dança assim, ó. Eu sou ótimo dançarino.
menino. Fala aí, vai. Maravilhoso! Nossa, que honra falar com você, Pepe. Amei! Adorei também. Agora pode subir aí, viu? Pode subir. Meu ajudante. Maravilhoso! Não, agora eu falo, agora eu vou perguntar para vocês aí. Eu tava exagerando? Me fala, eu estava exagerando? Jamais! Ele é incrível, Nilson, é incrível. Você é incrível. Maravilhosa. Obrigado, amor. Me fala, gente, como que é isso? Como funciona isso da vareta, Nil? Porque em alguns momentos eu vi ele só mexendo uma mão, mas ao mesmo tempo você tava com as duas varetas na mão? A gente costuma dizer que é mais ou menos a técnica, é como segurar o hashi, sabe? Da comida japonesa. Então você segura aqui, né? Para você poder bater palma, às vezes levar uma mais para cima que a outra, entendeu? Então a técnica é mais ou menos a do hashi, não tem como. Em algum momento você solta? Pode soltar uma das varetas? Solto. Não. Solto sim. Às vezes eu quero fazer um movimento específico, né? Onde eu quero deixar, por exemplo, essa mão aqui, aí eu solto essa vareta, não tem problema, e vou aqui, ó. E como você faz pra pegar ela em cena? Depois eu tô assim, aí ó, eu desço aqui e já pego, ó. Tá vendo? Fez aqui, eu tô com o boneco mais pra cima pra vocês verem a vareta agora, né? Sim. E aí depois eu venho aqui e pego, ó. Gente. E junto aqui, ó. Perfeito! Maravilhoso! Então, esse é um boneco de vareta, né? Que a gente chama, que a manipulação é com essa, né? Aqui na mãozinha. São vários bonecos que tem na TV, dessa forma. Mas tem também o que a gente chama de mão viva. A mão viva é porque a gente coloca a mão dentro, a nossa mão mesmo, dentro de uma luva. E faz a mão do boneco sendo a nossa mão. Aí o interessante é que para esse tipo de manipulação, que a gente chama de mão viva, é preciso de 2 manipuladores, né? Um manipulador principal, vamos dizer assim. Por que principal? Não de importância, tá? Mas é porque ele fica na cabeça, então ele que comanda os movimentos, né? A cabeça que comanda e faz a voz. Né? E aí ele fica, ó, eu tô aqui com a mão na cabeça do boneco e com a outra eu coloco na luva para fazer a mão esquerda do boneco. E eu preciso de um assistente de manipulação que fica colado comigo para poder fazer a mão direita do boneco. Então assim, o João do Cocoricó que eu fiz é mão viva. O próprio Júlio. Eu tenho um personagem que está no ar na TV Cultura atualmente, estou procurando aqui uma foto, tá? Por isso que eu estou olhando para baixo. Que é o Tosco, do Tá Certo, que ele também é mão viva. Você jura que o Tosco é mão viva? O Tosco é mão viva, olha só aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Dá para ver aí, Tita? Sim, dá sim. Não sei se dá reflexo, mas... Não, enfim. não, mas dá sim. Tá vendo? Esse é o Tosco do programa. Tá vendo que eu tô com a minha mão aqui, ó, nele? Sim. A minha mão é a mão do Tosco, entendeu? Sim. É como se fosse uma... Mas Deixa eu achar outra mais. pessoa manipula outra ou não? Aqui, ó, que é ótimo. Agora, em primeira mão, bastidores do paiol. Eu tenho uma foto aqui. Eu tenho uma foto aqui que eu tô fazendo o João. Vocês vão observar, ó, tá vendo? Que eu tô com a mão direita, tá vendo? Sim. Eu tô com a minha mão esquerda, né? A minha mão esquerda na mão esquerda do boneco. E a minha mão direita, ela tá na cabeça. Né? Tá enfiada aí dentro do boneco, porque eu faço a voz, a boca e tudo mais. E o outro ator, que tá aqui ao meu lado, ele faz a outra mão. Tá vendo? É assim que é feito o Júlio, é assim que foi feito o João, do Cocoricó, é assim que é feito o Tosco, que eu acabei de mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem outra foto. Não, acho que não tem nenhuma foto aqui. Mas esse é o Tosco, acho que deu para entender, né? Ó, tá vendo a minha mão? Sim, perfeito. Esse é chamado mão viva. E aí tem a mão de vareta, que é essa daqui. Você tem alguma preferência? Não tenho preferência. A única coisa é que, assim, o boneco de mão viva, você precisa ter uma sincronia com o outro ator. Então, assim, eu costumo perceber que a gente demora que é normal, né? São duas cabeças, duas pessoas, né?
demora um pouquinho para você chegar numa sincronia perfeita. Né? Porque a pessoa que está fazendo outra mão, ela tem que acompanhar, não pode ficar uma coisa meio desconexa, assim, né? Eu tô aqui falando, mexendo aqui a cabeça e com essa mão, a outra mão tem que ir junto, né? Então, assim, é mais difícil, porque você tem que acostumar com a pessoa que está do seu lado, porque às vezes você quer ir para lá, a pessoa tem que entender, ela tem que grudar na sua cintura, entender qual é o seu movimento e ir junto, entendeu? Mas quando isso acontece, é maravilhoso. Assim, quando você atinge essa sincronia, assim, o Júlio mesmo, que era feito pelo Fernando Gomes, e quem fazia a mão direita do Júlio, a Carlota Joaquim, uma grande atriz, bonequeira, era incrível, Tita, assim, era de ficar, a gente do estúdio, sabe? Porque eles, bom, enfim, 17 anos, né? Uma Ela aula, se né? é alma, 17 anos, ela fazendo a mão direita do Júlio, era impressionante, assim, era de arrepiar, de verdade, que em alguns momentos, ao vivo, sem combinar, o Júlio batia palma, o Júlio fazia assim. Nossa. Sabe? Tipo, o Júlio falava e a Carlota ia junto com o Fernando. Essa mão do Fernando, essa da Carlota. Ó, eles iam junto, faziam junto as coisas. É incrível. Eu sei assim. disso porque na minha experiência com o Bunraku, que a gente vai falar um pouquinho do Bunraku. A gente foi direto pra TV e esquecemos o teatro, né? Mas daí a gente volta tudo no teatro. A gente dá uma volta, a gente volta um pouquinho ali no teatro. O Bunraku, ele é um boneco que é manipulado por 3 pessoas. Exato. E quando eu fazia o Pequeno Príncipe, a primeira cena, né? O primeiro ato, na verdade, ele era feito com o Bunraku do Pequeno Príncipe. Então, ali eram 3 atores, eu mais 2, tendo que ter uma sincronia de movimento, de respiração, parece... É engraçado, nos primeiros ensaios tem uma certa... né? Você tá ainda conhecendo o outro, se acertando e tal. Mas depois, assim, a gente já na temporada, a gente já respirava igual, a gente já sabia, porque às vezes acontecia, sei lá, algum erro, alguma coisa, e a gente tinha que improvisar com o boneco do Bunraku. Então você imagina, a gente tinha que ter uma sintonia de saber o que o outro queria, né? O que a atriz, a Natália, o que ela queria fazer, que ela que manipulava a cabeça, e realmente a cabeça é quem puxa, né? E ali eu era o tronco e o braço, o Rafa eram as pernas. E aí a gente tinha que ter isso. E muita gente falava, meu, em alguns momentos eu via ele limpando as mãos, né? Fazendo assim, e o pessoal ficava... Esquecia que tinham 3 ali atrás do boneco, né? E só olhava pro boneco. Então é realmente uma arte que encanta, né? É uma arte que... É maravilhoso. E vamos entrar então no Bunraku, já que eu falei dele? Vamos entrar no Bunraku, que para quem não sabe é de origem japonesa, né? Eu acho que é um dos primeiros registros que a gente tem, se eu não me engano, se alguém estiver assistindo, estiver errado, me corrija, você mesmo, Tita, que eu acho que é um dos primeiros registros que a gente tem, né? De teatro de bonecos. Sim. Que vem lá do Japão, que é esse boneco... É milenar, não é essa técnica? Milenar. Muita gente estuda isso, né, na faculdade, na história do teatro. E é manipulado por 3 pessoas, como você disse, né? Você ia falar alguma coisa? Eu ia falar que essa técnica, ela é tão... todas são, né, levadas a sério. Mas assim, a pessoa começa pelos pés, ela passa 10 anos manipulando os pés. Depois que ela manipula os pés, ela passa para o tronco e para a mão e manipula mais 10 anos ali. E só depois que ela já tiver 10 no pé, 10 no tronco, é que ela pode ir para a cabeça. Então, para você ter uma ideia do que é o Bunraku, né? Na verdade, no Bunraku, o ator manipulador, né, o bonequeiro, que manipula a cabeça do boneco é chamado de mestre, né? Ele é o mestre, porque ele que diz, né? Quem está manipulando o pezinho ou a mãozinha, tem que ficar ligado na cabeça, porque é a cabeça que manda, né? Exatamente. Como na vida, como, né? O nosso cérebro que manda os movimentos, né? Então a pessoa tem que estar ligado. E realmente, os japoneses são incríveis, né, gente? Enfim, com a disciplina, com tudo. Eu acho que isso é realmente mesmo, você ficar no pé ali, porque você tem que primeiro se doar para quem está fazendo a cabeça, prestar atenção e seguir o que ele tem que fazer. Depois a mão, que já é um movimento um pouco mais específico, porque o pé você tá. A hora que o corpo vai, você manda ali. A mão, como eu disse, tem que corresponder com a fala. Porque também não adianta eu estar falando aqui com você, tipo, então, porque o teatro de boneco, sabe, tipo, né? Tem que, então, o teatro de bonecos é uma técnica, tem que ter a ver, né, com o momento certo.
e aí depois a pessoa vai fazer a cabeça, que é ele que vai, enfim, né? É maravilhoso. É Maravilhoso. maravilhoso. E aí tem o Muppet. O Muppet, na verdade, ele é mais. Posso dizer que o Muppet mesmo, que é o Marote, né? Ele é mais usado hoje em dia na televisão, que são esses bonecos, igual o Rato, igual o Júlio, igual o Tosco, né? Que é boneco de vestir, que é, né? Você coloca, que é tipo um fantoche que as pessoas chamam, né? Você coloca a mão, né, o seu polegar aqui, enfim, ele mexe a boca, por isso que é chamado de manipulação direta, enfim. Esse é o Até Muppet. quem conhecia aqueles bonecos, quem assistiu na infância, aí, o Muppet Babies, né? Poxa, maravilhoso. Era São aqueles todos bonecos assim. Você demonstrou aqui uma coisa que é muito interessante a gente falar, que às vezes a gente vê em Sim. escola usando Muppet, né? Usando essas coisas, e a gente faz o quê com o boneco? Oi, tudo bem com você? E o boneco fala... O boneco vai falando assim, né, Nil? Oi, tudo bem com você? E Acho que até é eu o primeiro. entender que Sim, dá sim, verdade. acho que é o primeiro erro. Erro, vamos chamar de erro, mas né, enfim, é o primeiro erro, vai, que a pessoa que nunca manipulou comete, né? Que é comum. Porque realmente você está fazendo aqui, você mexe os dois assim, e aí fica como você perfeitamente demonstrou, né? Assim, a pessoa não consegue, quem está assistindo, cuidado, tem uma, né, labirintite. Porque quando você faz assim com a mão, o que acontece? A parte de cima, ela movimenta e o olhar do boneco fica, né? Então, assim, a pessoa não consegue acompanhar. E pode ver, a gente, ó, quando a gente fala, a nossa mandíbula, né? Ela mexe somente a parte de baixo, né? A parte de cima, ela fica fixa, né? Então, por isso que não tem este movimento, né? Vou sair daqui para ver melhor. Tá vendo? Então, a primeira coisa que a gente aprende quando vai manipular um boneco, seja para TV ou para o teatro, é sacar que essa parte a gente não mexe. E você mexe o dedão, que é a mandíbula, seria a mandíbula de baixo da boca. Então, ó, aqui ele vai falar, né? Oi, Tita! Eu estou falando com você, mas essa parte que contém os meus olhos, ela fica parada. Claro que não é uma regra. Às vezes o boneco pode enlouquecer, né? Fala, aí tudo bem, né? Você tá aqui, dá uma mexidinha, gritou, né? Enfim, não é uma regra. Não é que você tem que ficar com isso aqui e nunca mexer. Mas basicamente é isso. Quando você acostuma, quando você está aprendendo, é assim, tipo, não mexe nada. E só aqui, ó. O exercício é esse, tá vendo? Porque daí E o aí boneco, você ó. fica com uma leve tendinite no dedão. Gente, Seu tendinite, dedão. eu não sei mais o que é. Dores corporais, assim, bonequeiros todos têm. Problemas Exatamente. corporais. Como, por exemplo, indo já passando de problemas corporais, o A Lê mamulengo, está né? perguntando, fala um pouquinho do sync, só para não, né, para você não ir para outro Ai, assunto, que tem a ver, que é boa, Lê. O sync que a gente chama do boneco, né? Porque assim, às vezes você está falando alguma coisa, então assim, não necessariamente também é um outro erro que comete quem está começando, né? Ele vai falar qualquer coisa, ele fala qualquer coisa e ele abre muita boca assim. E o sync não bate, porque, né, é como se você estivesse assistindo uma dublagem mexicana da novela e termina e o boneco, né, a pessoa tá. Então, assim, isso que a Lê tá falando do sync é muito importante, você descobrir qual é a tônica da palavra. Então, eu tô falando uma coisa, às vezes eu mexo duas vezes. Duas vezes. Não preciso, tô falando, eu mexo muitas vezes. E é um erro também que acontece bastante com quem está começando, né? Eu vou falar uma coisa aqui, eu mexo pra caramba. Quando que, na verdade, eu tenho que descobrir quais são as tônicas da palavra para eu mexer a boca. Porque o boneco, ele vai passar a mesma ideia mexendo menos. Ó, mexendo menos. Tá vendo? Mexendo menos, eu mexi duas vezes, ó. Eu falei mexendo menos e fiz mexendo menos. Duas vezes, ó. Mexendo menos. E se eu pegar um boneco aqui, ó, vou pegar um que eu fiz, que teve uma live agora minha, também, que eu fiz uma confecção de bonecos com materiais reciclados, né? E aí, ó, tá vendo? Tem a boquinha aqui, ó. Aí se eu falo assim, ó, mexo pouco e o sync bate, entendeu? Ai, como eu amo! É isso, gente. Isso Muito bom, mesmo. né? Tem mais uma aqui, ó. Peraí. Manda. Nil, como foi a sua convivência com o chulé da novela Carrossel?
Ai, gente, olha. Então, foi meu primeiro personagem, boneco que eu fiz na TV. Foi incrível, porque quando a gente começou, né, assim, o SBT estava estreando, reestreando, depois daquele tempo que a gente era criança, que teve Chiquititas e o primeiro Carrossel, que nem era brasileiro e tudo mais, estava reestreando um horário à noite infantil, com uma novela infantil. Então, assim, a gente começou, eu conheci toda aquela criançada, que hoje em dia tem vários aí fazendo muitas coisas, né? Assim, ninguém era conhecido, né? A Maísa, mais a Larissa, que já tinha feito filme e tudo mais, então ninguém sabia no que ia dar. E aí essa invenção aí do quarto fantástico do Adriano. O Adriano era um personagem do Carrossel que ele viajava, né? Aquelas coisas, acho que tem um pouco da gente, né? De ator, de criar histórias na cabeça. Então, quando ele entrava no quarto dele, ele tinha um mundo imaginário, assim, na cabeça dele. Os bonecos, assim, tudo se tornava vida. A poltrona, ela criava vida. E eu fiz o Chulé, que era a Meia, é o melhor amigo do Adriano. Assim, vou até mostrar uma foto para vocês. E o que eu tenho para falar disso, gente? Olha, foi delicioso. O Adriano, que é o Constantino, eu tenho amizade com ele até hoje, com ele, com a família. Assim, era uma criança, assim, mas tão talentosa. Ele acreditava tanto, assim, sabe? Ele tinha uma noção fantástica, assim, que às vezes, no Cocoricó, por exemplo, a gente recebia convidados, adultos às vezes, e a pessoa estava conversando com o boneco aqui, aí às vezes a pessoa esquecia, em vez de ela ficar olhando pro boneco, ela ficava lá embaixo da pessoa, assim, sabe? Tipo, a gente, não olha pra baixo. Bora pra baixo! E o Adriano e o Constantino, cara, tipo, o Constantino era incrível, que ele tinha uma noção, cara, assim, que ele olhava pro Chulé, ele conversava com o Chulé, ele acreditava, sabe? Então, assim, eu só tenho lembranças boas pra quem não sabe, não viu o Chulé. Olha ele aqui, eu com essa cara de moleque. Que carinha de menino! Esse é o Chulezinho. E assim, eu tenho, nossa, amo, Ai, porque fica pra foi um vida, né? sucesso, né? Foi um sucesso, assim, onde eu ia, que o povo falava assim, ele é o Chulé, as criançadas faziam uma roda em volta de mim. Foi incrível, assim, foi Nil, delicioso. tem outra pergunta aqui. Qual que é a diferença de boneco e ventrílogo? Boneco e ventríloco. Olha, o ventrílogo é uma técnica, né? Que é aquela técnica que o ator, ele contracena com o boneco, ele mesmo faz a voz, mas é uma técnica que consiste em... Eu não sei fazer, tá, gente? Eu não sou ventríloco. Mas é uma técnica que consiste em não mexer a boca. Então eu tô falando aqui com você e eu não mexo a minha boca para parecer que é o boneco. Ó, péssimo, né, gente? Desculpa os ventrílocos aí. Porque eu não sei. Mas é essa técnica de não mexer a boca e contracenar com o próprio boneco. O ator, ele contracena com o boneco. E quando o boneco fala, ele não mexe a boca e faz o boneco. Aí depois ele conversa e fala. É basicamente isso. Certíssimo. Nil, e aí, já que a gente tá falando de posição, né, que a gente falou do Muppet, tem também o Mamulengo, que a gente acaba também tendo uma posição, né, que esse dedo aqui, eu lembro quantas vezes eu não tive que amarrar e passar fita nesse dedo para ele não ficar assim, e eu manipulando, e aí você quer fazer as coisas e o dedo levanta junto, e aí você tem que grudar ele aqui e, né, manipular. Maravilhoso. Isso a gente fez bastante, né, Tita, no Buzoom, enfim, que é esse boneco aqui, ó, tem até uma foto minha com um personagem de um espetáculo do Buzoom, tá vendo? Sim, o Que português. é exatamente isso que você falou. A gente coloca um dedo na cabeça e os outros dois nos dois bracinhos do boneco, né? E essa técnica aqui no Brasil, ela é conhecida como mamulengo, que na verdade ela se originou do Pumpkin Judy, da Inglaterra, que também era feito dessa mesma forma, entendeu? E aí a gente bebeu um pouco dessa história aí da Inglaterra e foi se criada essa técnica mamulengo no Nordeste do Brasil, maravilhoso, né? Aliás, beijo pro Nordeste, porque o Nordeste é incrível, assim, a gente, né, tem muita cultura que vem do Nordeste, né? E o mamulengo é de lá. Então, o mamulengo, ela vem dessa história da mão molenga. Mão molenga. Porque o personagem, ele transita aqui, ó. Eles colocam uma tolda, né, Tita?
uma tonda, que é assim, que fica também, olha só que interessante, também o bonequeiro, o ator, ele não aparece, ele fica abaixo. Só que daí eles fazem uma tolda grande, de modo que o mamulengo fica aqui, né, e a tolda aqui. E aí dessa mão molenga, que vai, fala, e mexe, e brinca. E esse eu sofri também, viu? Olha, porque eu falava, quando eu tava ensaiando, eu falava, meu Deus, meu ombro, meu braço, meu todo dói. Viva Salompas, era tudo que a gente colocou. Mas essa é a vida do bonequeiro, meu. Olha, a gente gosta muito, é muito prazeroso, mas assim, dói. E tem os meus grandes mestres, assim, tanto na TV quanto no teatro, sempre falaram pra mim assim, se não tá doendo, tá errado. Errado. Porque se não tá doendo, você tá numa posição mais confortável, a cabeça tá aparecendo, o boneco tá torto, e assim, então é um bom parâmetro, sabe? A gente brinca com isso, mas é verdade, tipo, meu, você tá doendo porque o boneco tá lá lindo. Maravilhoso. Né? A gente tá aqui, ó. E Outra coisa, no mamulengo a boca não mexe, né? Porque normalmente as cabeças do mamulengo são feitas com uma madeira chamada do mulungu, né? Que é uma madeira mais molinha, que é mais fácil de esculpir. Sim. E aí ele não abre a boca, então é aquela não cabeça abre, de madeira. Que é o caso do Muppet, né? O Muppet é o de abrir a boca. O mamulengo é só assim, né? A cabeça aqui, enfiada aqui. E aí como que a gente se comunica? Eu acho que através da mão, né? Que também não pode ser, a mão não pode fazer a função da boca. Lembra disso? Exato. Porque tem gente que pega uma molengo aqui, e como ele tá com os dois bracinhos aqui, ó, ele tá só aqui, ó. Então, pessoal, mexendo aqui, o boneco tá falando assim, né? Não. Mas eu acho que a intenção mesmo do movimento, é que eu não tenho nenhuma aqui agora, não sei se você tem alguma aí. Não, né? Não tenho. Mas é a intenção do olhar mesmo, é um movimento que você tem que falar através do movimento que você dá. A boca não mexe, mas você tem que dar a intenção. Né? As tônicas têm que estar na intenção do boneco. Os braços também, né? Se ele parou de falar, ele tá ali com os bracinhos juntos, né? Neutro, né? Neutro. Exatamente. Né? Ele não pode estar parado, se não tiver alguma intenção nisso, ele não pode estar parado assim, né? Exatamente. E assim, e muito mais do que o boneco que abre a boca, porque é muito mais fácil o público identificar, né? Quando o boneco abriu a boca, sabe que é aquele que está falando, né? Então, como às vezes esse não abre a boca e as pessoas estão escondidas, o público ele tem que perceber qual é o personagem que está falando, né? Então é um grande exercício para o ator, que vale para o ator sem boneco, mas aqui a gente utiliza muito, né, Tita? Que é do foco, do olhar. Então, se eu estou fazendo um boneco aqui, você está fazendo outro mamulengo, e é a sua vez de falar, o que eu vou fazer? Eu vou dar um foco para você. Eu vou olhar para que o público entenda, ao olhar para o meu boneco, que ele está olhando para a cena. Claro que eu posso comentar, né? Triangular, que a gente chama no teatro, né? Que também, as técnicas do teatro, elas são usadas no teatro de boneco também, não é? Então, assim, é muito legal essa parte de ser bonequeiro, porque você entende algumas coisas fundamentais que, às vezes, como ator, na faculdade, a gente demora para entender, né? Que é o poder da triangulação, do não ação, né? Do momento que você tem que ficar parado, dando foco para o outro boneco falando, né? Toda essa coisa que às vezes a gente escuta como ator, no boneco é fundamental que exista, que você descubra rápido. Exatamente. Então, ó, a gente já falou aqui do Muppet, a gente já falou do Bunraku, a gente já falou o boneco de vara, já falamos... Tem boneco de fio também. Verdade, os bonecos de fio. Essa é uma técnica que eu brinco às vezes com os bonecos de amigos, assim, mas para mim ainda, eu peno ainda, sabe? O boneco de fio é aquele boneco que tem uma haste em cima, que é uma cruzeta que chama, né? Com os fiozinhos, e o boneco fica embaixo, e a pessoa vai manipulando cada bracinho um fiozinho, a perninha outro fiozinho. É o chamado boneco de fio. Você sabia? Uma curiosidade. Você sabia que esse foi o primeiro boneco que eu manipulei na vida? Gente, caramba! Eu ganhei um boneco desse, era um pássaro. E eu ganhei ele, eu devia ter o quê? Uns 8, 9 anos? Eu amava! Mal sabia eu que ia manipular boneco um dia. Você tem ele até hoje? Não tenho! Como que a gente perde essas coisas?
Pois é, né? Né? Mas foi Mas o olha primeiro só, tá vendo? Já manipulei na começou vida desse criança. difícil. Não é? É verdade. Tem aqueles que são manipulação direta, né, Nil? Que é você pega mesmo no boneco, você manipula ele mesmo Isso. Que segurando tem a, ele. que tem a manopla que a Lê tá falando aí, né? O boneco direto é um boneco que tem uma manopla, normalmente atrás da cabeça, um pauzinho, que o manipulador segura aqui, né? Então ele. Manipulação direta porque ele segura na varetinha do boneco para manipular a cabeça. Essa é a Sim, manipulação direta. exatamente. E tem aqueles também que não tem manopla, né? Por exemplo, eu já fiz bonecos que você manipulava ele com a cabeça mesmo. A cobra do Pequeno Príncipe, ela não tem a manopla ali, né? Ela é E toda. segura direto na Você cabeça segura dela. direto no boneco, né? Então também tem esse. E aí tem um que eu uniu, eu vou te falar, eu tenho uma experiência aqui com ele. Quando eu fui fazer o teste do Buzum, eu fui criar uma cena e eu acabei pegando ali uma cena com objetos. Fui criar com manipulação de objetos. Porque o manipulador, ele também não só manipula bonecos, como ele também manipula objetos, né? Ele tem essa magia de Da subverter. vida. Exatamente, de dar vida, de subverter, às vezes, sei lá, uma sacolinha plástica num personagem, né? Exatamente. E aí a Alê Siqueira tá aqui acompanhando a gente. A Alê também é muito boa nisso, já fui assistir o espetáculo dela só com manipulação de objetos, onde ela dá um Maravilhoso. show. Verdade. E aí, é muito legal. E aí eu lembro quando eu tava com uma chaleira, e aí eu assisti minha cena, ver se tá boa, que não sei o quê. Gente, aí ele pegou a chaleira, e assim, ó, em 2 movimentos, eu falei, gente, como eu não pensei nisso? Que incrível. Que também tem todo esse jeitinho, né, de se falar. Você tem algum exemplo aí, Nil, de manipulação de Então, objetos? é muito legal que você lembrou disso, né? São tantas coisas que a gente vai se perdendo, né? Enfim, tomara que quem esteja assistindo esteja entendendo, né, Tita? Porque a gente vai. Imagina o Exato. Nilton e a Tita fazendo uma live. É isso, pessoal. É. A gente vai e volta, mas a gente, né? Ah, Mas é enfim, troca de experiência, é gostoso, não é? a gente está aqui, né? A gente está com saudades também um do outro, né, Ai, Tita? exato, A gente gente. vai Passa falando, logo essa Covid, pelo amor de Deus. por favor, vem vacina, vem vacina. Por Então, favor. voltando, é importante você falar, né, que dentro do teatro de bonecos existe o teatro de objetos. Porque você não precisa, um boneco não precisa ser necessariamente algo feito com um olho, com boca, como é o Pepe aqui, entendeu? Que você vê, tem olhinho, tem boquinha, dentezinho, nariz, orelha, enfim, né? Não necessariamente. Você pode dar vida para algo que até então não tem vida, né? E você ressignifica aquilo. E isso começou a crescer tanto que se tornou uma técnica específica, que é o teatro de objetos, né? Então você pode pegar, eu trouxe um exemplo que eu acho muito legal, que é assim, por exemplo, nós temos aqui, o que é isso, Tita, para você? É um abridor de garrafa de vinho? Um abridor de garrafa de vinho, exatamente. Mas, de repente, se você olhar, ele pode virar o quê? Sei lá, uma bailarina, Bailarina. né? É Uma pessoa. verdade. Ah, eu te desespero! Eu estou desesperado! Ai, Aleluia! Que Então, assim, maravilhoso! é isso que consiste o teatro de objeto, né? Você pegar um abridor, por exemplo, e transformá-lo num ser, numa pessoa, numa bailarina que dança, que gira, entendeu? Como você disse também, você pode pegar uma chaleira e transformar ela num boneco, num elefante, entendeu? Onde você vai usar talvez a tampa para falar, para olhar, entendeu? Então esse é o teatro de objetos, que é fantástico. Bem feito, assim, é muito fantástico, né? Tem outro aqui que eu separei algumas coisas rapidamente na minha cozinha, mas daí, sei lá, tem outro que você pode usar, pode fazer um jacaré, entendeu? Aqui, com esse pegador de salada, entendeu? E não só com coisas de cozinha, tá? Foi o que eu tive acesso aqui. mas é isso, você pegar qualquer objeto e dar um outro significado para ele, né?
não necessariamente para que ele serve, né? E é incrível, realmente, o teatro de objeto é incrível. Eu fiz uma peça também, que é o Circo de Coisas, que ele é um circo feito por objetos. Então, por exemplo, o Homem-Bala era uma garrafa de champanhe, né? Que a garrafa era onde o Homem-Bala entra, e a rolha é o Homem-Bala. Então tem todo o suspense lá, puf, estourou a champanhe, pss, o Homem-Bala saiu. Os marabalis, como fala? Malabarista! Esse daí. Eram dois ovos, que tem aquela coisa de você equilibrar um ovo em cima do outro, sabe? Que Então, enfim, incrível! é muito legal. Muito legal. Incrível. Nil, eu amei, eu Mas já adorei. passou. Já passou, ó. Vou olhar aqui a hora. Faltam 5 minutinhos. Olha só, Ah, que muito delícia rápido. que foi. Muito. Vamos fazer assim, ó, só pra gente. Conta aí o maior perrengue que você já teve, assim, engraçado, alguma coisa que você queria contar, quer contar pra gente, assim, nessa vida de manipulação de bonecos. Olha, eu lembro, então vou pegar são várias coisas que acontecem, né? Nessa vida. Mas eu vou pegar um exemplo do Cocoricó, porque, como eu disse, quando eu entrei pro Cocoricó, a gente fazia o programa ao vivo. Então, assim, como o programa tá ao vivo, e quando tá gravado, você erra e tudo mais, você, né, grava de novo, faz. Então, assim, o ao vivo é uma prova dura dos perrengues chiques que a gente passa, né? Eu lembro uma vez que eu estava fazendo o João e uma cena longa no paiol, que ele contracenava com a mimosa, a vaca. E assim, eu já estava gravando, já tinha feito várias cenas, semana inteira fazendo, enfim, né? A gente entra num desgaste físico. E quando o João entrou, no meio da cena, Tita, eu nunca tinha sentido isso. A minha mão, simplesmente, ela travou. Entrou sei lá, deu uma cãibra que eu Fadiga. não conseguia movimentar. Assim, é surreal, parece que, tipo, não era a minha mão. Eu tentava fazer o movimento e a mão ficava assim, dura, ela travou, travou. E assim, aí a cena terminou com o João assim, ó. E aí, então, Rosa, eu não preciso sair. Não Foi um sufoco. acredito! Não, foi um sufoco, porque eu tinha que terminar a cena, minha mão não correspondia. Eu tive que ficar mexendo, aquela coisa péssima para quem é bonequeira, né? Ficar mexendo a cabeça. E a hora que eu saí de cena, entrou pro intervalo, assim, aí o Fernando Gomes, que é o diretor, ele já veio, ele falou assim, aconteceu alguma coisa, porque eu sei que você não manipula, assim. O que aconteceu? E aí ele me viu assim, que tipo, eu tirei o boneco da mão e demorou um tempo. Sabe quando dá aquela travada, assim, sei lá, não sei se já aconteceu com você, com o joelho, com o pé, mas travou. E demorou um tempo, aí todo mundo lá no estúdio, calma, calma. E eu, gente, eu não consigo movimentar minha mão. Gente, eu vou É embora, isso? Eu vou embora. assim. Foi isso que aconteceu, Tita. Mas você sabe que ó, eu tenho uma curiosidade, viu? Outra curiosidade. Eu tô tão acostumado a ficar com o braço para cima que às vezes, para não dizer quase todos os dias, a minha posição natural de dormir é com o braço para cima. Você tá brincando? Juro. Às vezes eu durmo de bruço, com a mão assim, embaixo do travesseiro. É a minha posição confortável. Gente, já ficou, já faz parte de você. Já faz parte. A gente fala que o manipulador ideal é assim, aquele que tem o braço no lugar da cabeça, né? Porque o braço sairia aqui retinho e a cabeça no lugar do braço, para poder, entendeu? Maravilhoso. Ai, Nil, eu te amo. Eu tô muito Também. grata. Que delícia que foi esse bate-papo. Que delícia poder matar saudades de você. Que bom ter essa oportunidade. Eu amei de coração, assim, que gostoso. Foi super divertido. Tenho certeza que o pessoal que está acompanhando também gostou, amou das suas curiosidades, do seu compartilhamento de saber, dos seus saberes, de tudo aquilo que você aprendeu na marra, enfim. Vamos maturar essa ideia aí da gente montar uma escola disso Vamos sim. futuramente. E muita gratidão, muito obrigada mesmo por participar desse projeto.
por tirar as nossas dúvidas, sanar as nossas curiosidades. E é isso. E ó, já vou avisando que sexta-feira tem um complemento dessa live deliciosa que vai ser com o Sam, né? Verdade. Com o Sandro Gattoni, que ele vai ensinar a gente a confeccionar bonecos. Exato. E na sexta também, antes, tem mais uma live minha no meu Instagram, tá? Ótimo. Que eu também vou dar continuidade. Hoje foi o ratinho que eu fiz com materiais recicláveis, tá vendo? Ó, né? Que Um lindo! produto. Eu fiz esse ratinho e aí... E na sexta-feira, às 16 horas no meu Instagram, eu vou ensinar a fazer um gato também com material reciclável que você tem em casa. Então não perca no meu Instagram, 16 horas. E aí às 19, aqui no Instagram da Tita, Sandro Gattoni ensinando a confeccionar boneco de espuma, que é igual esse daqui, que aliás esse aqui foi feito pelo Sandro, tá vendo? Maravilhoso. Sam, vocês vão ver que é talentosíssimo. Vocês, ó, são, ó, os dois formam uma dupla que eu vou dizer, viu? São maravilhosos, maravilhosos. Tita, também quero te agradecer muito, viu? Obrigado pelo convite. Você é uma amiga do coração, uma artista incrível, talentosíssima, enfim, generosa pra caramba, sabe? Obrigado por me incluir nisso tudo com você. Isso é de uma generosidade que, assim, poucos têm, sabia? Então, assim, muito obrigado. Você mora aqui no meu coração e a gente tá junto sempre para trocar, tá bom? Sempre. Um beijo, pessoal. Muito obrigada por estarem acompanhando a gente. Obrigada, Nil. Obrigada a todos. Não percam sexta-feira. E é isso aí. Esse é um Inspira. Beijo, gente. Nil. Boa noite para todo mundo. Tchau. Boa noite. Tchau.